Lá pelos idos de 84, 85, uma tarde, muito sol, na Baía de Santa Cruz, eu estava de alerta 5, que é um alerta que o caçador, o avião de caça, tem 5 minutos para decolar após acionado. Pois bem, é uma prontidão regular, né? As unidades de caça nossa mantêm alertas, né? Dependendo da situação, pode ser alerta posto, decolagem em 2 minutos, ou decolagem de 5 minutos, ou até algum outro tempo em função de fatores de planejamento. Bom, e eu estava de alerta 5, quando eu fui acionado. Então, corri para o meu avião, decolei, e normalmente a gente decolava de Santa Cruz, normalmente também, durante o dia, assim, com o tempo normal, a gente decolava na pista para o sul, sobre a Restinga da Marambaia, se eu não me engano, pista 14. E a gente decolava e curvava à direita, porque os exercícios, normalmente, as interceptações, eram sobre o continente. A gente normalmente fazia interceptação de aeronaves diversas, né? Interceptações que a gente chamava com a posição de RAD, reconhecimento à distância. Você não interfere com o voo da pessoa, do outro tráfego, chega atrás, posição de 6 horas, 1 milha, observa, reconhece, diz que vê que avião que é, que tráfego que é, e vai embora, abandona. Isso é um exercício de defesa aérea feito por todas as forças aéreas e marinhas do mundo. Bom, naquele dia, naquela situação, me curvei de curvar à direita para a terra e curvar à esquerda para o mar. Eu já achei estranho. Saí ali subindo e quando eu passei para a defesa aérea, ali sob a área de Barra de Guaratiba, eles me mandaram que eu acelerasse, pós-combustão máximo, e subisse para o nível 450. Eu já pensei comigo, tem algo diferente aí, né? E assim fui subindo, como se fosse uma paralela ali, o litoral do Rio, uma vista linda, né? Mas na hora eu estava focado na missão ali, evidentemente. E fui subindo com a proa, que seria a proa de Cabo Frio ali, sobre o litoral. Dali o camarada me colocou proa da posição Armis. A posição Armis era um fixo, onde terminava ou começava, a depender do sentido, uma aerovia SST supersônica, daquela posição Armis até Dakar, na África. E quando ele mandou para a posição Armis, eu já desconfiei que era o Concorde, né? Pensei comigo, será que eu estou interceptando o Concorde? Porque o Concorde ele fazia voos regulares para o Brasil, ele chegava no Galeão, ele fazia Paris, Dakar, Galeão, trocava a tripulação e voltava. Eu me lembro que volta e meia eu gostava de ir, até meu filho, o Gustavo, era pequenininho, a gente ia ver a decolagem dele, pós-combustão bonita, aquele azulão, parecia um maçarico ali daqueles 4 motores, decolava normalmente ao pôr do sol. Bom, e quando eu estou chegando na posição Armis, o camarada falou para mim, seu alvo está a 150 milhas, no nível 620, se eu não me engano, Mach 2.4, claro que era o Concorde. E mandou que eu reduzisse a velocidade para um consumo mais econômico. Eu reduzi e subi para o nível 470. Estava 450, 470, até que ele deu a outra posição do camarada, do alvo, né? E eu vi naquele céuzão azul lindo que estava ali, eu vi um branquinho bem tênue e eu disse para ele, olha, eu tenho visual com o que me pareceu um rastro de condensação, um pouquinho da trilha de condensação, posição TOR, falou, positivo, esse é o seu alvo. E aí ele me deu uma outra proa, e aí começamos, né, a encaixar na geometria da interceptação, aquele alvo vindo rápido, Mach 2.4, descendo, eu estava Mach 0.93, 0.95, ele mandou que eu acelerasse, eu acelerei, passei de Mach 1.2, e aí foi me encaixando, e o alvo descendo, aí eu vi claramente que era o Concorde, e acelerei até Mach 1.4, e entrei na posição de 5 horas dele, e 6 horas, ele disse, positivo, é o Concorde, nós estamos cruzando nível, naquela hora ali já era 300 e alguma coisa, e passando Mach 1.2, ele falou, positivo, mantém acompanhamento. E eu fui acompanhando. Fiquei atrás dele, aí de repente, ele começou a alijar combustível.
Eu saí de trás, evidentemente, para não ingerir aquele combustível, e avisei a Defesa Aérea, porque realmente não era previsto alijar combustível, né? A não ser se for uma situação de emergência. Agora, detalhe, o Concorde alijava o combustível, porque quando ele passava no regime supersônico, ele tinha que fazer uma mudança de CG. Então ele jogava o combustível, o cone de cauda dele era todo um tanque de combustível. E para ele, quando ele desacelerava, automaticamente o combustível era transferido. Provavelmente tem havido algum apanho, ou deixaram ou a razão de transferência de combustível não era tão grande, adequada para aquela aproximação, já que ele estava aproximando quase que direto ali, então resolveram alijar o combustível, o que foi feito. Aí entramos ali, fomos descendo, como fosse uma perna com vento, afastada, perna com vento radar, né, da pista para a pista 09, né, hoje em dia parece que é 10, entre o Galeão e as montanhas, e eu fiquei na posição um pouquinho mais alta que ele, às 5 horas, e acompanhando atrás, né, 5 para 6 horas, acompanhando, até que ali pelos 5.000 pés a Defesa Aérea mandou que eu passasse o controle e abandonasse. Aí eu curvei com proa que seria da Ilha Rasa ali, 5.000 pés, controle rio, fui embora para Santa Cruz. E pousei de volta em Santa Cruz, como a gente chamava o código na época, a gente fala retorno maloca, né? Ou seja, retorno para casa. E assim foi, e depois eu fiquei sabendo que aquele voo era o último voo dele regular, né, para o Brasil. Eles tinham voos regulares, né? Eu não sei se era 2 vezes por semana, era um negócio desse. E aquele seria o último voo dele.